Falávamos aqui sobre o que é história. Que tipo de história pode ser construída que seja útil para o ser humano se desenvolver, ser alguma coisa melhor do que ele é. Antes, nós temos que tentar dissipar um pouco a grande névoa ideológica que, de alguma forma, sufoca os seres humanos. Não apenas no princípio do século XXI, mas eu creio que no século XX isso foi muito forte, e no século XIX também, que vem de alguma maneira das críticas iluministas ou racionalistas a formas tradicionais de entender o ser humano. Nós temos que dissipar isso porque eu tenho a impressão que os seres humanos vivem num universo de muitos equívocos sobre o que eles são, na verdade. Há uma frase de Rousseau que é conhecidíssima: os seres humanos nascem livres, mas se encontram acorrentados, se tornam acorrentados, passam a ser acorrentados. A sociedade os acorrenta. Essa visão, que é uma visão muito característica do pensamento iluminista, e na verdade é base para muita coisa que se pensa sobre o ser humano no tempo presente, nos últimos 200 anos, nós diríamos assim. Essa ideia, ela parte do princípio de que o ser humano ele é totalmente fruto da estrutura social. De que a estrutura social ela pode solucionar o problema humano. De que se você educa o ser humano de uma tal ou qual maneira, ele se torna de tal ou qual maneira. Esse tipo de visão não é de todo equivocada, porque é evidente que a sociedade ela tem sobre o ser humano um efeito brutal. Nós somos controlados e manipulados por uma rede de autoridades e de consentimentos que tem uma história, tem passado e presente, e que nos condiciona a agir assim, ou assado, dessa ou daquela maneira. Isso é verdade, né? Nós obedecemos muito e isso faz parte, na verdade, da própria forma como os seres humanos vivem em sociedade. A aceitação das coisas é importante para que a gente possa ir de um lugar a outro, arranjar um emprego, ganhar dinheiro, se alimentar e aí por diante. E isso tem muito a ver com as demandas sociais, as demandas concretas que os seres humanos têm. Prazeres, poder, tudo isso é um elemento formador do ser. Mas sempre se soube, isso é muito claro depois de 200 anos de iluminismo. Eu tinha um professor que sempre dizia isso para mim. O iluminismo nunca entregou aquilo que prometeu. Em grande medida, porque, embora todos esses elementos sejam verdadeiros, os seres humanos também têm outros elementos que são também determinantes da sua forma de ser. O ser humano, ele não é apenas cultura, né? Ele não é apenas comportamento adquirido. O ser humano, ele é também um animal. Ele contém elementos dentro dele que o atam a dimensões que não são dimensões controláveis pela razão. O ser humano ele herda, de alguma forma, elementos que também não permitem caracterizar o ser humano como um ser humano livre por nascimento. Nós herdamos dentro de nós muitas coisas, né, que condicionam a nossa forma de ser. O primeiro que se aproximou disso cientificamente, de uma forma que tentou aproximar disso de uma forma científica, foi o psicanalista suíço Carl Jung. Jung ele disse que, ele analisando os sonhos que as pessoas tinham, ele observou que existiam padrões nos sonhos e que esses padrões não tinham a ver com elementos adquiridos em vida ou numa determinada cultura
ou com uma determinada formação social. Eram elementos que estavam ali, estão no ser humano. De onde isso vem é difícil precisar, porque todas as tentativas que os seres humanos fazem de cientificamente tentar atravessar os limites do visível para o invisível, ou do objetivo para a subjetividade, são meio inúteis, já que isso todos os movimentos religiosos e espiritualistas comprovam. O que está além é muito difícil ou impossível de ser totalmente compreendido pela razão, mas herdamos coisas que são claras nas nossas próprias pulsões, como nós desejamos e queremos coisas independente da razão, independente de todo tipo de educação cordial que uma pessoa possa ter. Se a educação fosse tudo, as pessoas seriam educadas claramente dentro de um determinado padrão, acompanhariam aquele padrão e não se desviariam 1 milímetro daquilo. Mas a educação não é tudo. O ser humano, ele tem um fogo dentro dele, alguma coisa misteriosa, alguma coisa que o liga ao mundo, né? E que está fora da razão humana. Os antigos diziam que o ser humano ele tende ao mundo e tende ao espírito. Dentro dele ele tem um elemento que é um elemento da natureza e tem um elemento que está além da natureza. E essas percepções do mundo antigas eram muito mais reais ao avaliar como o ser humano ele é uma criatura absolutamente complexa e absolutamente individual. Como cada ser humano tem também as suas inclinações de personalidade. Além dos seres humanos não serem totalmente tábula rasa, né, eles nascem com coisas que você nem sabe exatamente o que são. Eles também, cada ser humano tem sua própria personalidade, o que torna também possível você massificar o ser humano através do sistema educacional. Eu chamo a atenção para isso, para todas essas questões, porque nós vivemos num mundo, nos últimos 200 anos, marcado pela ideia de que tudo que existe é controlável pelo ser humano. De que tudo que existe, o ser humano tem capacidade de intervenção. De que tudo que existe, na medida em que a ciência se desenvolver, tudo poderá ser absolutamente administrado. Essa ideia, que é uma ideia iluminista por excelência, gera no ser humano a ideia de que só existe o visível, de que só existe o concreto, só existe o objetivo. E é em função do objetivo, do visível ou do concreto que nós devemos construir qualquer tipo de narrativa, mesmo que seja sobre essa coisa absolutamente abstrata e impossível de precisar, que é o passado. Então, a tendência de ver a história como uma ciência é uma tendência que começa, ela vai começar, na verdade, de alguma maneira, com os historiadores italianos, com Maquiavel, com a ideia de que isso que nós chamamos, alguns chamam de sentido, na verdade é acaso. Tudo é acaso. Ou pelo menos metade das coisas são acaso, diz Maquiavel. Não existe propriamente uma ordem nas coisas. E que o resto é virtude, é razão. Nós podemos de alguma forma controlar esse acaso pela razão. O ser humano pode muita coisa. Ele é infinitamente potente. Na verdade, ele só pode falar sobre as coisas que ele vê e que ele domina. Esse tipo de ideia, atualmente tremendamente egocêntrica, que tornou o ser humano nessa coisa absurdamente egocêntrica que é hoje, nas sociedades humanas, essa coisa absurda, nesse nível que nós chegamos de egolatria humana, esse tipo de raciocínio nos afasta realmente do que as coisas são, do que é o ser humano, do que é a sua realidade. E assim nos afasta de uma visão do passado que possa realmente nos ajudar a ser algo melhor do que somos. Na historiografia, os textos de história só mostram os seres humanos atuando, fazendo, guerreando, matando, construindo. Os seres humanos são capazes de tudo. E esse tipo de visão me parece que é uma visão
que não contribui para a vivência do presente de uma maneira que seja eficaz para a melhoria, para a ampliação do ser humano como ser, para que ele possa encontrar aquilo que o torna uma criatura capaz de desenvolvimento, de redenção, de melhoria da sua existência, da sua afetividade, da sua intimidade. Essa história, ela só estimula nos seres humanos a belicosidade, a arrogância, a vaidade e a crença de que podem dominar tudo e que são senhores de tudo, inclusive deles próprios. Então, esse é um ponto inicial nessa nossa reflexão sobre a natureza da história, que é a de que os seres humanos, eles na verdade, apesar de tudo que se diz hoje em dia, apesar de tudo isso, os seres humanos, eles são frágeis, eles são limitados, eles não são capazes de tudo. E eles têm uma dimensão dupla, tanto uma que vai na direção do mundo e que os aprisiona a muita coisa no mundo, quanto aqui uma dimensão que os permite ir além desse mundo, se tornarem humanos realmente, se tornarem seres capazes de uma percepção maior e mais profunda da natureza das coisas. É esse ser humano, se nós o consideramos assim, que nos permite marchar na direção de uma reconstrução do passado mais humana mesmo, integral, no sentido da totalidade da condição humana, com todos os seus problemas, com todas as suas imperfeições. Porque a tese de que os seres humanos podem construir a si próprios como seres absolutamente perfeitos, essa tese ela nunca foi colocada na prática e ela, sempre que se tenta fabricá-la, ela fracassa redondamente, basicamente, porque os seres humanos são naturalmente imperfeitos. Eles são humanos. E a descoberta dessa humanidade é muito importante para que nós possamos construir uma nova visão da história.